Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o ex-atacante Simval, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Portuguesa em 1991. Mas antes faço convite para você, deixar seu like, deixar sua inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Ô Simval, mais uma vez, segunda vez aqui no Papo Técnico, agora para a gente falar sobre o título da Portuguesa na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 91. É um recorde de todos os sentidos que tenho há 35 anos, né? Nós estávamos conversando sobre isso, que ontem foi confirmado os 35 anos pelo fato do o atacante do São Paulo ter tomado o segundo cartão, até pela imaturidade da idade em si, né? E foi confirmado que o recorde continua de 12 gols, né? E o meu time em si também é um recorde total que ninguém bateu até hoje. 32 gols, o goleiro menos vazado, mais gols feitos, o artilheiro da competição. Então, nós estamos curtindo isso há 35 anos. Bom, Simval, antes da gente falar sobre essa conquista da Portuguesa em 91, fala um pouco sobre 90, que a Portuguesa foi eliminada na terceira fase da competição, perdeu para o campeão Flamengo, Flamengo que tinha Djalminha, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, mas você também foi artilheiro dessa competição ao lado do Djalminha com 8 gols. Queria que você falasse sobre essa Copa São Paulo de 90 pela Portuguesa, que você conseguiu marcar 8 gols na competição. Por incrível que pareça, meu time de 90, eu acho que era melhor do que de 91. É um time também que não perdia de maneira alguma. O jogo contra o Flamengo foi praticamente, até eles falam até hoje, foi uma decisão antecipada. Aquele jogo eu fiz 1-0, né? E para você ter uma ideia, o time do Flamengo, praticamente 90% daqueles jogadores viraram jogador. O lateral direito era o Luiz Antônio, o zagueiro era Tita, Júnior Baiano e Piá. O goleiro era Adriano, que era o Borracha. Volante era Marquinhos e Fabinho. Fabinho jogou muito tempo no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro. Marquinhos jogou Flamengo, Palmeiras. O meio-campo era simplesmente Djalminha e Marcelinho Carioca. À frente era Nélio e Paulo Nunes. Então, praticamente todos esses jogadores viraram realmente profissionais, fizeram uma brilhante carreira, né? E nós fizemos 1-0, gol meu. Eu subi mais ou menos uns 30 centímetros a mais do que o Júnior Baiano, fiz 1-0. E o Ernesto Paulo, que era o treinador na época, gritava: tira ele, tira ele. E realmente o Tita, que era o zagueiro, deu uma joelhada no meu cóccix, eu soltei o cotovelo na cara dele, foi os dois expulsos. No finalzinho saiu uma falta, o Djalminha não, o Marcelinho foi bater a falta, a falta bateu no travessão, nas costas do meu goleiro e entrou. Eles empataram, faltando 5 minutos, foram para os pênaltis, aí eles ganharam nos pênaltis, sabe? Aí eles foram jogar contra o Corinthians, o Djalma, para você ter uma ideia, tinha 3 gols no campeonato. O Flamengo deu 8-0 no Corinthians. Djalminha fez 5 gols, virou artilheiro do campeonato também, junto comigo, e fizeram uma final contra o Juventus, onde eles ganharam com o gol do Júnior Baiano. Mas o meu time daquela época também, eu acho que nós em si, né, eu, Tico, Denner, nós éramos acima da média, porque essa Taça São Paulo era a Taça São Paulo dos 69, né? Pessoal nascidos em 1969, e nós éramos 71, e nós já estávamos ocupando o lugar de muita gente, espaço de muita gente ali, sabe? Mas foi antes disso, nós já tínhamos feito uma Copa, que é uma Taça Belo Horizonte, que também é um campeonato bem conhecido e todo ano tem, né? E depois nós entramos muito forte para 91, realmente a gente fazer a conquista do título e bater esses recordes todinho. Em 91, a Portuguesa foi campeã. Écio Páscoa, o treinador, era um time bem equilibrado, né? Era uma equipe muito bem sólida defensivamente e foi o melhor ataque da competição com 32 gols. Queria que você falasse um pouco sobre esse ponto positivo da Portuguesa, uma das melhores defesas e também o melhor ataque com 32 gols. Para você ter uma ideia, o que é um comandante? Nós éramos um time, nós vínhamos de ser campeão paulista também de juniores, nós fomos campeões esse mesmo ano, só que nós se achávamos muito bom e nós não tínhamos o respeito um do outro. A gente chega ao ponto de sair correndo atrás do outro para tomar a bola. Por exemplo, eu já cheguei uma vez, saí querer tomar a bola do próprio Denner, que era do meu time. E o Écio Páscoa chegou
para demonstrar e mostrar para nós que sem respeito você não consegue, você não vai chegar a lugar nenhum, não só no futebol, na vida em si, né? Nós éramos tão folgados que nos primeiros dias o Écio parou o treinamento com 10 minutos e mandou todo mundo ir para casa. No segundo dia a gente falou, ó, quem vai para casa é o senhor, nós vamos mandar o senhor embora. Para você ver que a nossa petulância da coisa. E o Écio mostrou que agindo dessa maneira nós não íamos virar um atleta profissional de futebol, um jogador, realizar os nossos sonhos. A partir do momento que a gente começou a nos respeitar, as coisas foram acontecendo para nós e ao mesmo tempo o Écio, uma curiosidade em cima disso, ele reuniu o time e perguntou se os 7 jogadores que estavam ali, que eles estavam dispostos a carregar o piano. Porque tinham 2 que tocavam piano e tocavam muito bem, que eram os craques, que eram o Tico e o Denner. Mas quem decidia era eu. Então, se os outros 7 estavam dispostos a carregar o piano para nós. E para mim ele falava assim, abertamente, se você sair da área, eu te tiro. Você, fora da área, você me atrapalha. Você atrapalha meu time. Dentro da área, você é especialista. Se jogar em cima, no meio, embaixo, não tem para ninguém. Você vai salvar a gente, você vai fazer os nossos gols. Então, não saia da área, porque senão você atrapalha o time, deixa os dois neguinhos tomar conta do jogo. E é o que acontecia, e as coisas aconteceram dessa maneira realmente. Queria destacar 2 jogos dessa campanha da Portuguesa. Primeiro contra o São Paulo. São Paulo que vocês venceram na primeira fase 2-0, 2 gols do Denner. Um São Paulo que tinha o Doriva, tinha o Vitor, né, que seriam campeões da Libertadores e do Mundial futuramente pelo São Paulo. E tinha o Rogério Ceni no banco de reservas. Queria que você falasse primeiro sobre esse jogo e depois da final contra o Grêmio 4-0, que tinha no gol o Darley, que seria goleiro titular do Grêmio na conquista da Libertadores de 95. O jogo contra o São Paulo foi o jogo mais difícil. Foi o time que tomou de menos de nós, né? Na verdade, na ocasião tinha muito o Gilmar, zagueiro, o Vitor, lateral direito, Alexandre, depois veio a falecer, o Fu. E foi um jogo difícil pra caramba. Um jogo do Pacaembu também. O Denner, que sobressaiu naquele dia ali, eu fui muito bem marcado, o Tico também. Mas a qualidade era dele, ele ninguém conseguiu parar, não, sabe? Logo na sequência, depois do jogo da final, nós estávamos muito confiantes, mas não esperávamos também fazer um placar elástico como foi feito, 4-0, né? Foram 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo. Os 4 atacantes, que praticamente todo mundo fez gol. Primeiro foi o Denner, depois eu, né? Depois o Tico, depois o Pereira. E, como sempre na Copinha, um segundo tempo com muita chuva no gramado, mas nós já tínhamos feito os nossos gols e depois foi só segurar e para poder fazer a comemoração da coisa, né? Bom, Simval, e nessa edição de Copinha você marcou 12 gols, até hoje é o recorde, né, de uma só edição, e até hoje ninguém bateu esse recorde, né, teve o Carlinhos do Corinthians em 2017, teve o Rian Francisco, né, nessa edição de 2025, que ficou quase, tá fora da final do próximo sábado. Eu queria saber de você, o baixo nível dos últimos anos pode ser considerado um dos principais fatores? Na verdade, você deu uma sequência. Eu levei uma sorte muito grande que, quando no início que você pega os times mais frágeis, eu fazia de 2, 3 gols, 4 gols. E nessa Copa São Paulo, eu só não marquei em 2 jogos. Eu só não marquei contra o Goiás e eu só não marquei contra o São Paulo. O resto eu marquei em todos os jogos. Eu não passei em branco, né? E esses jogos que eu marcava, dificilmente o jogo que foi 1-0 só, que eu fiz só um gol. A maioria dos gols eu fiz 2 ou 3, então. E eu tinha aquela coisa, eu canso de dizer, quando eu tinha Tico e Denner do meu lado, no meu início de carreira, eu fazia 30, 40 gols no ano, sabe? Eles faziam questão de. Principalmente o Tico. O Tico tinha uma dificuldade maior em finalização. O Tico a vida inteira foi o garçom. Ele sempre foi aquele que criou, sempre pifou o atacante, fez os gols, lógico, fez os poucos gols, mas ele sempre foi o garçom. E o Denner sabia fazer gol, mas muitas vezes ele gostava muito mais de dar o drible, de dar a caneta, e ele sabia que na frente ali tinha eu, então ele praticamente rolava as bolas. Se você ver os gols, nitidamente dava para ele finalizar, ele acabava dando a bola para mim,
E aí a pressão tinha que ser 12/8 para não errar, né? É isso que eu ia perguntar em seguida sobre como que foi essa companhia de Tiki Denner, né? Jogadores que foram fundamentais ao seu lado para a Portuguesa chegar, né? Esse título inédito da Copa São Paulo em 91 e depois seria campeão em 2002 contra o Cruzeiro, mas o primeiro título foi em 91 com esse trio, Chico, Simval e Denner. Então, o que começou tudo foi a estrutura montada pelo Écio Pasca, sabe? O Écio montou um esquema no qual tudo que eu disputei com o Écio Pasca, eu fui artilheiro, cara. Ele sempre montou um esquema para que eu pudesse fazer os gols, né? E falava abertamente comigo, ó, você, isso aqui você não é bom, isso aqui você não vai, isso aqui você atrapalha. Você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer, eu tiro você. E ele tirava mesmo se não fizesse, sabe? E o Tico Denner, assim como os outros carregadores de piano Pereira, os caras entenderam isso. Entenderam e compraram a ideia e as coisas foram acontecendo. Porque quando precisou, eles viram que realmente o caminho era esse. Eles compraram a ideia que o Écio colocou para nós. Então, isso fez com que eles também brilhassem e trilhassem o caminho deles para subirem para o profissional e para virar o jogador de futebol e realizar o sonho deles também. Foi dessa maneira. Bom, e você acredita, pegando todos os campeões, né, depois da Portuguesa, que esse time aí foi um dos melhores de campeões que teve na Copinha? Você até citou que o time de 90 pode ser considerado um pouco menor, mas o campeão foi de 91. Você acredita que de todos os campeões depois dessa Portuguesa, de 91, essa Portuguesa pode ser considerada uma das melhores? Ah, com certeza. Nós não temos como não ficar nesse know-how aí. Eu acho que justamente o time do Flamengo de 90, por ter os jogadores que teve depois destaques no time profissional, é um time muito a se destacar. Mas o nosso time, como eu disse, todos os recordes de quando foi feita a Copinha ainda é nosso. Então, nosso time é chamado uma seleção em relação a isso. Infelizmente, não, é da vida, né? Nem todos conseguiram fazer brilhantes. Como até diz Kleber Machado, fez carreira, né? Olha, eu lembro uma vez que Kleber Machado falou assim: ó, Simval fez carreira, né? Então, esse tipo de. Então, todos não conseguiram, assim como no time do Flamengo foram mais pessoas que conseguiram, mas meu time, com certeza, se você colocar entre os 5 melhores de todos os tempos da Copinha, meu time vai estar, ou vai estar em primeiro, ou vai estar em segundo colocado, com certeza. Sim, Val, para a gente já se encaminhar para a reta final do nosso bate-papo, eu queria mudar um pouco o assunto de Copinha e falar sobre a sua última passagem na Portuguesa em 2002, que tem um jogo memorável, a vitória de 5-4 contra o Flamengo pelo Torneio Rio-São Paulo, né, que foi a última edição do Torneio Rio-São Paulo, que foi extinto, e foi um jogo que a Portuguesa venceu por 5-4, que a dupla de ataque da Portuguesa era você e o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira marcou 3 gols e você marcou 2 gols, e o treinador do Flamengo era o Carlos Alberto Torres. É meu pai. Inclusive, que é meu pai. Onde ele ia, ele queria me levar, né? É uma satisfação enorme. Eu acho que o carinho que eu tinha por ele por mim. Eu voltei para Portuguesa em 2002, depois de ter passado pelo Guarani e ter feito um ótimo campeonato brasileiro. E as cobranças vieram novamente. E naquela época eu, entre aspas, brigava muito com o Ricardo Oliveira, porque o Candinho, ele era o dinheiro do clube, ele tinha 22 ou 32. O Candinho falou assim: olha, você vai ficar fixo, o Ricardo vai rodar. E simplesmente não, o Ricardo ficou paradinho, quem corria igual um doido era eu. Eu tocava a bola no Ricardo Oliveira, ele abria para mim poder cruzar para ele de volta e ele não devolvia para mim poder finalizar em gol. Quando era o contrário, ele tocava em mim, eu deixava ele na cara do gol. Tanto é, ele fez 8 gols no campeonato, sendo que eu dei os 8 gols para ele. Então eu brigava, eu tinha essa briga muito com ele, que ele, entre aspas, me sacaneava muito porque ele não fazia um dois. Ele abria para mim poder devolver para ele, sabe? Bater falta também. Eu lembro até uma curiosidade, eu sofri um pênalti contra o americano lá em Campos, e eu peguei a bola para bater, ele falou: você vai bater? Eu falei: sai daqui, quem vai bater sou eu. O Candinho falou assim: sai daí, senão eu te tiro. E aí o Candinho não deixou eu bater, né? E aquela coisa. E aí mudou-se tudo. O mais novo ficava paradinho e quem corria era o mais velho. E eu fiquei puto da vida em relação a isso.
Só que ele tirava proveito disso, porque ele era o dinheiro do clube, né? O clube precisava, todo mundo bajulava para poder. Assim como foi no meu caso também, eu já tive a minha vez dessa maneira de ser o dinheiro do clube, né? Mas eu, como experiente, também não aceitava isso muito, não. E esse jogo contra o Flamengo, justamente tem uma curiosidade, que meu gol de falta. Eu ajeitei a bola e ele falou assim: eu vou bater. Eu falei: sai daqui, senão eu te meto a porrada. Sai daqui, porque quem vai bater a falta sou eu. Ele falou assim: ah, mas se você errar, você vai se ferrar. Não tem problema. Eu vou chutar. E você segura ela para mim, só para ela aí que eu vou chutar ela. Chutei, fiz o gol. A hora que eu fui comemorar, deu um tapa no peito dele e falou assim: ó, agora tá certo. A longa sou eu e a curta é você. E fica quieto e vamos comemorar. Tem hora que você tem que peitar, Lisão, senão as coisas não acontecem. Bom, o Portuguesa que ficou na 10ª colocação desse torneio Rio São Paulo, que foi o último, né? A última edição. O Corinthians acabou sendo campeão contra o São Paulo. E, Simval, quero te agradecer mais uma vez, né? O segundo bate-papo que a gente teve no Papo Técnico. Primeiro foi falando da Copa Conmebol do Botafogo, que depois o Botafogo seria campeão brasileiro e também da Libertadores em 2024. E agora, para a gente falar sobre essa conquista de Copinha da Portuguesa 91 e exaltar também o seu recorde. Até hoje, ninguém conseguiu ser o maior artilheiro em uma só edição. Você conseguiu isso em 91 com 12 gols. Então, quero te agradecer e fazer o convite para a gente poder bater um papo no futuro. Valeu, eu agradeço. Sempre bom estar aqui para a gente falar de Portuguesa, falar de futebol, né, Luizão? Estou à disposição aí. Obrigado mais uma vez. Bom, então é isso. Esse foi o bate-papo com o ex-atacante Simval, campeão da Copinha em 91 pela Portuguesa, artilheiro de uma só edição até hoje. Ninguém bateu esse recorde, 12 gols em 91. E se você gostou desse bate-papo, faço convite para você deixar seu like, a inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Então é isso, até a próxima. Tchau!